Salve, salve, rapaziada! Começando mais um Cellos Garage, que toda terça-feira às 7 horas, sempre com alguém muito interessante. Eu, Vino Camargo, ao lado do meu chapa cello poeta, aí trazendo o melhor pra vocês. E aí, meu irmão, tudo bem? Beleza. Fala aí do nosso patrocinador. Hoje, né, lembrando que nesse podcast tem oferecimento de Pablo Bernard. Acesse o site pablobernard.com.br e o Instagram Pablo Bernard Oficial. E temos a honra de receber hoje aqui... Quem? O mestre. Nada mais, nada menos que... O precursor do mundo animal aí, do que se fala em comportamento, ele, Gilberto Miranda. Gilbertão, obrigado pela presença, meu velho. Obrigado. Obrigado por ter vindo, Giba. Obrigadão. Pô, sei que o quanto é difícil achar um espaço na sua agenda, cara, mas... Não, mas isso é um prazer. Eu não posso recusar, né? Quando o Vinícius me ligou, né? Ele falou, pode? Posso, claro que posso. Pro Vinícius sempre a gente pode, né? Uhum. O Vini que honra. É um amigo aí de muito tempo. Uhum. É um brother, então pra brother a gente sempre diz sim, né? Legal. Pô, obrigado, meu irmão. Valeu. E na edição da Valoriza esse mês eu tô na capa e tem uma parte lá que eu falo de você, agradecendo. Quis te contar no ar aqui, surpresa. Olha que só. da hora, legal. Ô, Giba, você é um cara que... Um dos precursores aí do comportamento animal, que trouxe... muitas histórias, né? Deixa eu acertar aqui o microfone pra você. Muitas histórias bacanas, né? Nesse meio. E queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória para nós, para a galera te conhecer também, embora muita gente já te conheça, né? Conhece, mas fala o começo aí. O começo, eu sempre digo que não tem começo e não tem fim, né? Quando você fala de animais, quando você fala de amor, paixão pelos animais, não tem um começo, né? Não tem um começo e também não tem um fim. Por quê? Porque eu acredito que determinadas pessoas, assim, talvez como vocês ou outras pessoas que estão nos assistindo aí, já nascem já com aquela coisa, com aquele elo com os animais, né? Então é bem diferente de pessoas assim que ganham um cachorrinho e começam a gostar, né? Tem pessoas que a criança já está ali no berço, ela vê um cachorrinho, ela já sorri, já vai, põe a mão, brinca e cresce daquele jeito. Então eu fui criado numa cidade, né? Nasci numa cidade chamada Uberaba, Minas Gerais, e eu me lembro que eu já nasci no meio dos animais, né? Então minha avó tinha um sítiozinho lá, onde a gente tinha galinhas, cachorro, vaca, cavalos, né? E meu pai tinha vários cavalos. E eu me lembro até de uma égua branca, né? Que era linda, que era maravilhosa, e que meu pai tirava o leite dela, né? Quando ela teve potrinho, para eu tomar. Que dizia que era bom para a saúde, que fazia bem, etc. Então... chamava caçula, né, essa égua. E eu já nasci com aquela coisa assim de olhar os animais e ficar fascinado. E eu me lembro que nós íamos para São Paulo para morar em Santo André quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. E em Uberaba, eu já pensava assim, eu tinha alguns cães, eu tinha um cão tipo Lulu da Pomerânia hoje, né, que chamava Kiki, e tinha um vira-lata chamado Rex, um preto e branco. E esses cães, para mim, eram tudo que eu tinha na vida. E eu amava demais. E aí, quando vim para Santo André, eu me lembro que com mais ou menos 9 anos de idade, tinha um vizinho nosso, de parede, assim, que eram alemães. Então, tinham 2 alemães. Tinha o seu Gustavo e o seu Arthur. Né? Eram 2 alemães, que devem ter vindo lá, não sei se vieram fugidos da guerra ou não, mas estavam ali em Santo André, morando ali. E eles tinham como segurança pastores alemães, como cães, né? E só quem tinha esses cães eram pessoas muito, muito ricas, né? Pobres nunca poderiam pensar. A raça que predominava era ou vira-latas, né? Ou sem raças definidas, né? Ou o pastor alemão. Esses eram os cães que tinham naquela época. E eu olhava e eu ficava louco, né? Eu falava, nossa, um dia eu quero ter um cachorro desse, né? Com 8 anos de idade. Aquela inveja gostosa, né? De falar, puxa, deve ser demais. E eu comecei a assistir uma série chamada Rin Tin Tin, no qual tinha um garoto lá chamado Cub Rusty, e que ele gostava muito, ele tinha o Rin Tin Tin e o cachorro obedecia a ele, e eu ficava fascinado, né? E eu me lembro que naquela época, para a gente poder, meu pai, ele foi um grande empresário,
em Minas, mas houve uma época em que ele foi para Brasília, foi fazer alguns negócios e perdeu tudo, né? E a gente voltou, quando ele voltou de Brasília, a gente estava pobre novamente, tinha perdido tudo que ele tinha. E aí foi quando nós resolvemos vir para Santo André, né? A família. E eu me lembro que a gente morava com muita dificuldade, com a ajuda dos parentes, favores e tal, e a gente não tinha TV, não tinha televisão. E a minha tia tinha uma tia chamada Maria, que ela tinha, e tia Elza também tinha TV. E a gente caminhava assim todos os dias para ir assistir TV na casa deles, né? E era assim, Rin-Tin-Tin, era o cachorro, Dactari era um leão vesgo, tinha o Flipper, que era um golfinho, tinha Ben, o urso amigo, que era um urso que o garoto brincava, tinha Maia, que era um elefante, uma elefanta, né? E os garotos andavam com ela pelo mundo, tal, lá pela Índia. E eu olhava aquilo e falava, nossa, que demais esses meninos, eu quero ser que nem eles, eu quero ter esses animais, eu quero fazer isso que eles fazem, né? E quando um dia eu estudava num colégio ali próximo, eu passei na frente de uma casa e tinha uma placa escrita assim, vende-se filhotes de pastor alemão. Falei, nossa senhora, Minha chance. a minha chance, né? Falei, puxa, eu vou comprar um. Aí eu falei com meu pai, né? Meu pai, minha mãe, imagina, 50 cruzeiros, isso aí, esse dinheiro, compra-se 2 TVs, compra isso, compra aquilo, né? Não tem esse dinheiro. Aí eu falei, mas eu posso trabalhar, né? Aí eles falaram, pode, se você quiser. Eu já estava com 9 para 10 anos. E aí eu fui trabalhar numa padaria. Então, só que eu podia trabalhar na padaria só das 4h30, 5 horas da manhã até umas 7, que depois eu tinha que ir para a escola, né? E eu combinei lá com o português lá que ele ia me pagar uma grana. E essa grana, então, eu ia usar para pagar o cachorro. E eu trabalhei lá uns meses e fui juntando dinheiro. E finais de semana, eu pegava uma caixa grande assim, eu ia, comprava amendoim, comprava drops, chicletes e tal, e ia para o campo de futebol para vender. E juntar dinheiro, né? E aí foi quando eu juntei os R$50, depois de alguns meses. Eu fui lá naquela casa, porque eles criavam, né? Eles tinham lá criação de pastores. E eles falaram, tem uma cachorrinha. E se você quiser, eu faço ela mais barato para você. Porque naquela época, até, não somente naquela época, mas até uns 20 anos atrás, as fêmeas sofriam um grande preconceito. Putz, né? Não só no mundo animal, né? Não só no mundo. Então, o que acontece? Eles tinham raças e cães, assim, às vezes ninhadas, que eles até matavam as fêmeas, porque todo mundo só queria os machos, né? Que macho não dá trabalho, fêmea entra no cio, vem um monte de cachorro na casa e vai cruzar e eu não quero, tal. E eu falei, não, eu fico com a fêmea. Eu botei o nome de Cade. E essa Cade, então, ela ficou comigo vários meses, tudo. Mas um dia, né, o destino quis, né, que acontecesse uma tragédia, né? Foi a primeira tragédia na minha vida, né? Nunca tinha passado por nenhuma tragédia. O fato do meu pai perder tudo e a gente vir morar em Santo André não era uma tragédia para mim. Eu não entendia isso aí direito, né? E estávamos pintando lá a casa, pintando os portões, e para pintar o portão, tudo, o pintor lá, a pessoa que estava pintando, arrumou umas latas pintava com tinta a óleo, né? E a cachorrinha foi e enfiou a pata dentro as patas dentro da lata de tinta, derrubou e se sujou tudo. E aí, conversando com A, com B, né? Naquela época não existiam veterinários, né? Tinha um veterinário, talvez, ou 2 em Santo André, que atendia a cidade inteira e era domicílio, não existia aquela coisa, porque eu estou falando isso depois do dilúvio, né, do tempo da Arca de Noé, quando eu nasci. E aí, o que aconteceu? Falaram para mim, não, vai no posto de gasolina, pega a gasolina e passa, que sai tudo, né? Naquela época, a gasolina era gasolina. Né? Não era o que é hoje, não era gasolina. E tinha uma gasolina azul, que era uma gasolina super potente e tal. E passei, nossa, ficou tudo em carne viva. E a cachorrinha lá, de 2 dias, ela morreu. Puta merda. E, nossa, eu chorava, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei num desespero total. E eu olhava, eu andava assim. Eu me lembro que eu morava numa descida, né?
E eu ficava olhando assim para o alto, no topo da subida, assim, eu via ela lá em cima. Eu comecei a vê-la o tempo todo, né? Eu via, eu chorava, eu falava, Keide, cadê você? E eu não entendia, né? Fiquei num desespero. Aquilo lá para mim foi... até hoje, quando eu me lembro, eu me emociono. Por quê? Era tudo para mim, né? Aquele cachorrinho lá, aquela cachorra. Nossa, eu ia ter uma pastora alemã, já imaginou? Né? Enfim. E aí isso foram meses, né, de choradeira, de trauma, de pesadelos, né? Eu olhava, tinha sonhos com ela, né? E um dia eu passei na banca de jornal e naquela época a gente, criança, lia jornal, né? Pelo menos eu sempre digo que o ensino naquela época era muito diferente de hoje. E eu sempre gostei de ler. E eu passei na frente de uma banca e tinha um jornal lá assim, que era o Diário do Grande ABC, que existe até hoje, em Santo André, e a manchete, olha só, era uma manchete. Hoje as manchetes são sobre tudo menos coisas de cultura, né? Sim. Então hoje matou, roubou, aconteceu, fulano, desgraça, furacão e tal. Superficialidade. Então, naquela época tinha uma manchete que dizia assim, treinar cães é uma arte. Eu falei, nossa, José Francisco Dias Filho conta o segredo dessa arte. Aí eu peguei aquilo lá e falei, nossa, eu estava com 10 anos. Eu falei, caramba, eu quero conhecer esse cara. E Santo André, suponhamos que fosse assim aqui a tela da TV, eu morava aqui e o Dias morava lá do outro lado, né, de Santo André. Da cidade. E eu falei, eu vou atrás desse cara. E meus pais sempre me deram assim bastante liberdade, né? E eu peguei o dinheiro do ônibus e saí de casa umas 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, eu estava umas 6h30 mais ou menos, demorou 1h30 para chegar. Eu estava na porta do cara lá, batendo na casa dele. Aí ele veio me atender e tal. Pois não, garoto, o que você quer? Não, eu queria ver se você queria trabalhar com você. Ele falou, imagina, quantos anos você tem? Eu falei, tenho 10. Imagina, olha como é que você é magrinho, você é pequeno, você não vai. Eu falei, não, mas eu consigo tal. Ele falou, se você quiser ficar aí, fica aí que você vai ver como é que é o trabalho hoje. E eu fiquei lá. Aí fui com ele, fui buscar os cachorros na rua, ele não tinha carro. Ele caminhava pra caramba, o cara era um andarilho. Ele ia buscar os cachorros, trazia os cachorros na mão, 10, 15 cachorros. Que ele morava num um bairro nobre chamado Bairro Jardim, que era onde tinha os ricos, né? E aí ele trouxe os cachorros e treinava os cachorros durante o dia. E à tardezinha ele voltava com os cachorros e ia entregando de casa em casa. Esse era o trabalho. E ele fazia isso todos os dias. E tinha que preparar a comida dos cachorros. Tinha uns tachos, mais ou menos o tamanho dessa mesa aqui. Cada tacho era metade dessa mesa, onde ele colocava bofe, né? O estômago do boi também. Era muito comum, né? Bofe, essas coisas tudo. E aí misturava lá com arroz integral, uma vez, outra vez com fubá, e fazia aquelas polentas, aquelas coisas todas. Isso a gente tá falando dos melhores mundos, assim, né? E aí ele preparava e dava para os cachorros, né? Que os cachorros passavam o dia com ele. E aí no primeiro dia eu estava voltando com ele para entregar um cachorro, eu me lembro até o nome do cachorro até hoje, chamado Apache, era um pastor alemão lindo, lindo, cinza, e a gente passou numa grade assim, e um outro cachorro começou a latir, querer brigar com ele, eu pus o joelho na frente, e eu levei a minha primeira mordida, no primeiro dia que eu estava lá. Aí ele falou, o que aconteceu? Eu falei, nada não, mas tinha feito um buraco no meu joelho, né? E eu queria chorar, mas não podia chorar, né? E aí eu falei, não aconteceu nada. E aí ele viu que eu estava dedicado e tal, e ele falou, então você está contratado, eu vou te pagar por mês aí, um X aí, você pode vir, mas amanhã esteja cedo aqui. E eu fui, comecei então, fiquei com ele 3 anos, trabalhando nessa toada, até que eu estava já com 13 anos, né? Aprendi a treinar com ele e tudo, quando um dia foi detectado que ele estava com uma doença chamada encefalite, e ele veio a falecer, né? Com 33 anos de idade. Caramba. E aí ele tinha a mãe dele, e tinha a esposa, tinha uma filhinha que tinha nascido, e tinha uns 3 cunhados que ficavam grudados nele ali, né? E eu trabalhei mais 1 ano ainda ajudando a família, até que eu montei meu próprio negócio. Então esse é um preâmbulo assim, um pouco longo, mas para ilustrarem, para vocês entenderem como é que tudo começou, né? Então foi uma coisa assim mais de amor, paixão, né?
porque realmente era algo que me fascinava. Eu falava, puxa, como é que eles treinam, como é que eles fazem esses filmes, né? Mas aí depois teve a segunda parte, que foi já com uns 21 anos, mais ou menos, que eu fui para os Estados Unidos, né? Eu fui para a Universal Studios, eu tinha uns amigos que moravam na Califórnia, em Santa Mônica, e eu fui lá para ver como é que eles faziam os filmes, como é que eles treinavam as aves, os ursos, cachorros, macacos, pombos, né? Então eu queria gatos, né? Eu queria saber como é que era. E aí eu passei um tempo lá para poder aprender sobre tudo isso, para poder voltar ao Brasil e montar uma empresa especializada em fazer filmes, novelas, comerciais para televisão. Que da hora. E você lembra se primeiro filme que você rodou com o bicho? Lembro. Eu lembro que foi o seguinte. Uma vez um professor Jairo, que era o precursor, vamos dizer assim, de fazer filmes com animais. Na verdade, ele não foi o precursor, porque o precursor, na verdade, foi um cara que, infelizmente, se é nos Estados Unidos, em qualquer outra parte do mundo, né, teria isso na história, todo mundo lembraria, já teria feito um documentário, né? Até vou fazer um preâmbulo aqui, que é muito importante isso. Tinha um cara, um senhor, ele era ator, mas ele também era treinador de cães, ele era empresário e ele tinha uma paixão por carros. Mas ele era um cara muito excêntrico, né? E esse cara, ele morava no ABC e ele teve uma ideia, assim, um insight legal. Por quê? Porque toda vez que o Mazzaropi ia fazer filmes, que tinha filmes brasileiros, assim, ele era chamado para treinar os cães para fazer o filme. E aí, o que ele resolveu fazer? Ele tinha uma escola de cães, que existe até hoje, chamada Escola Duque, que tem em São Bernardo. E aí, o que ele fez? Ele construiu várias casinhas e fez um canil, onde é a Cidade das Crianças. Por quê? Onde é a Cidade das Crianças hoje, do lado, grudado, é onde era o Estúdio Veracruz. O que é? Onde faziam-se os grandes filmes, as pornochanchadas, onde fazia filme do Mazzaropi, tudo, Estúdio Veracruz, que é bem quase no centro de São Bernardo. Então ele montou lá uma estrutura para montar um canil lá, na Cidade das Crianças, que existe até hoje também, que hoje pertence ao grupo aí do pessoal do Anael, que é dono do Aquário São Paulo, dono aqui da Animalia, do mesmo dono. E aí ele montou lá um local onde ele pegava crianças de rua e colocava nesse lugar para ensinar a treinar cães. E o Dias, que é aquele cara que me ensinou, que faleceu, é uma dessas crianças de rua que havia sido pega para poder aprender a trabalhar com animais. Então teve o Dias, teve o Aderaldo, teve vários, o Wilson, vários que eu conheci, que eram garotos pobres, né, nem diria assim de rua, mas que eram garotos pobres e que ele deu uma direção na vida desses garotos para poder aprender a treinar. Que legal, cara. E aí, esse cara, ele chamava, vou dar o nome dele, né, Jordano Martinelli, depois vocês podem pesquisar no Google aí, era um homem assim, excêntrico, com uma barba branca desse tamanho, cabelo tipo Zimbisque que tinha naquela época, ele andava com uma bengala, com brilhante, com coisa assim, todo excêntrico, e ele tinha uma coleção de carros, né, que ele gostava de carros, ele tinha filhos adotivos e tinha filhos dele, inclusive um dos filhos dele mora aqui não sei se faleceu ou não, chamado Jaime Martinelli, que se tornou um grande handler, né? Handler é aquele cara que apresenta cães em exposição, e que morava aqui até pouco tempo, não sei se ele já faleceu. E tinha um outro que acho que era adotado também e que continuou morando lá em São Bernardo. Então esse camarada foi o precursor de tudo, de cinema. Né? E de treinar animais, cães, vacas, cavalo para cinema. E depois então teve o professor Jairo. E o professor Jairo acabou me chamando, ele precisou de um cachorro, aliás, de um leão para fazer uma cena de um comercial, e eu emprestei um leão que eu tinha, chamado Nenê. E eu tinha 20 e poucos anos. E ele falou, pode levar? Eu falei, vem aqui, pega o leão e leva. Mas é manso, pode ir, não tem problema nenhum. E ele veio com o pessoal lá, e eu me lembro que acho que eu mandei algum funcionário, eu não me lembro ao certo, e acabaram fazendo lá um comercial e tal. Quando voltou, eu fiquei sabendo, parece que esse mesmo diretor que tinha feito comercial, alguma coisa assim, me ligou um cara uma vez me chamando para fazer um
um longa-metragem. E esse camarada, que é vivo até hoje, ele é um grande diretor de cinema, é boleiro também, que ele faz muitos filmes sobre esporte, futebol, chamado Hugo Giorgetti. Né? Esse cara é um diretor fantástico, né? E aí ele me chamou lá para uma reunião e falou: estou precisando de um cachorro. Eu falei: que cachorro que você precisa? Eu preciso de um dog alemão. Você tem? Eu falei: tenho. Aí ele falou: então, mas o cachê não é muito, a grana não é muito, tal, mas vou precisar de você quase todos os dias dentro do set. O filme vai ser baseado como se tivesse chuva, tempo, frio, e era um calor naquela época. Mas a história toda não é uma época de frio. É a história de um jogador de sinuca, né, que era um cara muito... Adriano Stewart, que o pai dele era o Walter Stewart, que fazia vários programas de televisão, tudo. E o Adriano também era diretor. E vai ter um cara que é um jogador de cartas, vai ter tinha o Ney Latorraca, tinha o Abu Janra, uma turma da pesada. Só assim, faixa preta. E aí o filme vai se basear nos bastidores de uns caras que estão ali embaixo ali dos bastidores, enquanto está tendo uma festa em cima, no segundo andar. A gente nunca vai mostrar a festa, nós sempre vamos mostrar os bastidores. Então por isso que o filme chama Festa. Tem o Ney Latorraca, tem não sei o que e tal. E você vai ter um cachorro, que o cachorro vai estar ali, que é o cachorro da casa, e tem que esconder o cachorro, tem que trazer o cachorro, e é um dog alemão, tem que ser desajeitado e tal. E aí eu tinha um grande amigo meu na Granja Viana, chamado Janus, né? Janus Wessel, que é da Carnes Wessel, e ele tinha um dog alemão, ele me emprestou uma dog alemã chamada Areta. E eu falei assim: mas você vai querer um cachê e tal? Ele falou: imagina, o cachê é para você. E ele era muito rico naquela época, né? E ele falou: não, Gilberto, o cachê é todo seu. Bem, resumo da ópera, eu consegui comprar um carro com o dinheiro do cachê do filme. Eu falei: então se isso é pouco dinheiro, então eu consegui comprar um Fusca aí, então eu vou para essa veia aí, né? E aí, então, ele me chamou para fazer um outro comercial, o próprio Hugo Giorgetti, e logo em seguida eu fui para os Estados Unidos. Então foi aí que eu fui para os Estados Unidos para aprender a trabalhar com outros animais, e voltei e fiz campanha da Quinor, com galinha, fiz um monte de coisa, e eu falei: essa pegada que eu vou tocar, entendeu? É aí que a gente começou a fazer os comerciais, e modéstia à parte, né? Eu diria 90% de todos os comerciais com animais no Brasil até hoje fomos nós que fizemos. Que legal, cara. Ô Giba, tem animal que é mais fácil de treinar do que outros, ou o princípio assim de treinamento é igual para todos? Você quer saber qual é o mais difícil, né? Ex-mulher. Não falei nada. Não, mas assim, o princípio sempre é o mesmo, sempre é condicionamento, né? Eu vi um vídeo hoje de manhã muito legal, cara. Eu vi um vídeo hoje. Você sabe que ele falou isso? Você sabe que eu também prefiro os animais do que gente, viu, bicho? Eu vi um vídeo hoje de manhã que a mulher pega assim, né? Um filme, eu não sei onde que se passa essas cenas, né? Mas a mulher tá brava com um cara e começa a jogar as coisas dele pela janela. O meme é como é que os homens ficam amigos. Não, é aqui, ó, eu até vi. Aí eu falei assim: puxa vida. E a mulher começou a jogar as roupas do cara e joga tudo embora. E o cara fica ali apavorado, ali embaixo, olhando. E 3 mulheres, assim, 3 senhoras, né, senhorinhas, né, só olhando aquela cena assim, e coisas voando pela janela, e vai voando coisa, né? E ela joga tudo, né, pela janela. E aí, de repente, ela pega vaso, não sei o quê, né? E ela pega tipo um violoncelo, né? E joga esse violoncelo pela janela, né? Quando ela joga esse violoncelo pela janela, a hora que abre, tá cheio de dinheiro, né? Aí, aqui, ó, esse aqui, ó. Tem até som aqui, peraí. Eu lembro dessa propaganda, eu lembro. Você lembra o final? Eu lembro. Aí joga. Cheio de dinheiro, Tá cheio de grana. Opa!
Amor. Pardamo. Amor! Amorzinho, volta aqui, desculpa. Aí eu comecei a dar risada, eu falei, puxa vida. Mas era pelo case do cello, né? Mas o ponto é esse, eu acho assim, né? Brincadeiras à parte, né? Eu sempre digo que todo casamento ou todo relacionamento, né? Ele deu certo, sim, imagina, a gente brinca tudo, mas eu acho assim, eu tive grandes mulheres, né, como minhas companheiras, então não tinham nada assim que pudesse falar para desabonar alguma coisa. Por quê? Porque a gente sempre tem um lado do homem, tem um lado da mulher e tem a verdade no meio, né? Verdade. Então, deu certo. 1 ano, 10 anos, 15 anos, deu certo. O tempo que E durou. vieram frutos disso aí também. Já né? dizia o grande filósofo lá, o Vinícius de Moraes, né, que o amor que seja eterno enquanto dure, né? É isso aí. Então foi eterno, foi ótimo. Então a gente não pode. Mas voltando à sua pergunta, Tchelo, é o seguinte. Lógico, a metodologia sempre vai ser a mesma, no sentido de você entender que você tem que conhecer a mente e o comportamento, olhar, observar o animal ou a pessoa, que eu também sou pedagogo, né? Não sei se vocês sabem. E eu queria que também, depois você voltasse nisso, Giba, que você foi buscar a literatura na pedagogia para levar para o mundo animal, né? Isso. Que loucura. Eu fiz pedagogia exatamente por causa do trabalho que eu estava exercendo, né? Eu até escrevi um livro, né, sobre isso, né, chamado Os Animais Vão Salvar a Sua Pele, ou melhor, o seu emprego, onde eu falo sobre o comportamento dos animais e o comportamento dos seres humanos. Como é que você usa as técnicas dos animais no seu dia a dia. Mas voltando à sua pergunta, então é o seguinte, tudo, né? Eu sempre costumo dizer que a gente tem 10 dedos nas mãos, mas cada um é diferente do outro. Esse dedão aqui, ó, ele é um pouco mais grosso do que esse meu dedão. O indicador é a mesma coisa. Então, quando você encara um animal, quando você encara uma criança, um ser humano, você não pode usar a mesma metodologia que você usa para todos. Não tem, entendeu? Mas como? Você acabou de falar que tem uma metodologia para todos? Não, a metodologia é uma, mas o amor, o carinho, o olhar é um pouco diferente, as nuances são diferentes, né? Por exemplo, eu tenho 5 filhos. Personalidade de cada animal, Eu tenho 5 filhos, cada um é diferente do outro. Eu tenho certeza que tem filho lá meu que eu chego duro, e ele aguenta firme e vai que vai. Tem uns que se eu chegar, tal, entendeu? Já é diferente, porque cada um é diferente. Com os animais é a mesma coisa, pode ser um leão, pode ser um tigre, pode ser um urso, pode ser um boi, pode ser uma galinha, cada um é diferente. Então você tem que saber interpretar o comportamento e qual é a personalidade daquele ser vivo que está na sua frente, seja ele humano ou seja animal. Né? Então, por isso que numa ninhada, quando você tem, por exemplo, uma ninhada de cães, você tem um lá que é o alfa, aquele que come primeiro, que bate nos outros, entendeu? Seja macho ou seja fêmea, às vezes tem um alfa ali, né? Então você tem um alfa, por exemplo, você não pode pegar um cão que já tem uma tendência de ser um cão de guarda e deixar ele com uma mulher, com uma senhorinha que é boazinha e que não vai ter um controle sobre ele. Né? Por quê? Porque o cachorro ele se aproveita. Por que o cachorro arrasta a pessoa quando ele anda na rua? Porque ele foi criado na concepção dele, de matilha, que tem que ter um líder e tem que ir à frente. Então, se eu sou o líder, ops, espera um pouquinho, o líder aqui sou eu, você não vai me puxar. Vem devagarzinho que eu vou te alimentar, vou te dar carinho, eu vou puxar a guia, vou fazer alguma metodologia que foi importante para mostrar para ele que quem manda sou eu, que ele não precisa se preocupar, que eu tomo conta da matilha, que ele não vai correr perigo, que ele vai ter alimento, ele vai ter segurança, vai ter carinho, vai ter tudo o que ele precisa e ele não precisa se preocupar com a guarda. Começou, tocou a campainha, ei, fica tranquilo, eu estou aqui, não precisa latir, né? Que o cachorro começa a latir e fazer coisas. Por quê? Porque são atitudes próprias da natureza dele, mas que às vezes ele vai para uma mão errada, para uma pessoa que não consegue controlar. Então, obviamente que tem alguns cães que são muito fáceis, né? Eles são mais alegres, mais brincalhões. É a mesma coisa com o ser humano. Tem pessoas que são mais introvertidas, que você não consegue motivar. E aí, então, é mais difícil o aprendizado. Enquanto que aquele, pronto, você brinca, toma essa coisa, senta, fica. Aí ele vai, entendeu? A mesma coisa, ser humano e animal.
Caramba. E já teve caso assim de você estar adestrando um animal para um filme, ou para uma cena, ou até para um cliente, eventualmente, e você fala assim, olha, cara, esse aqui não vai aprender, não adianta. Não, Vamos ter que trocar, ou vamos ter que buscar outro animal para poder fazer essa cena, porque esse aqui não dá, não vai fazer. Felizmente, assim, ó, no começo, quando você começa a fazer um trabalho, né? No caso de cinema, fiz todos os programas de televisão que vocês puderem imaginar, reality shows da Globo, Hipertensão, Jogo Duro, No Limite, né? A gente fez tudo lá durante anos. E no começo, quando eu comecei lá com meus 20 e poucos anos, o diretor a produção chamava para chegar no local de filmagem, no set, tipo 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, ia rodar a cena 10 horas da noite. Entendeu? Uma coisa que tinha que fazer. E você ficava lá que nem boba. Então, Aí quando eu captei a coisa, eu falei, pera um pouquinho, quem manda aqui sou eu. Entendeu? Eu que entendo de comportamento animal, não é você. Como é que eu vou pegar um cachorro, um tigre, um bicho, ficar o dia inteiro no set para gravar de noite? Você vai me dizer o dia, a hora que você quer, e você vai ter o animal durante tantos minutos no set, pronto, acabou. Gravou, não gravou, ó. Eu tô indo embora. Quer, Tô não quer. Com vida, né? Entendeu? Aí eu comecei a me impor, né? E foi assim, nos últimos 25, 30 anos foi isso. Eu até me tornei chato porque eu sempre bati de frente, porque a gente tem que ver a integridade física do animal. Claro. Então, antigamente também era assim, ó. É um trabalhinho simples. Não tem nada que fazer não, é só ficar paradinho ali. Legal, quanto é? 1.000? Tá bom, é só para ficar paradinho. Aí chegava lá o diretor, o produtor te contratando. Aí o diretor fala, sabe o que eu queria? Que ele saísse de lá, viesse para cá, pegasse essa caneta na boca e levasse para lá. Fala, pô, mas não foi isso que foi combinado. Uhum. Mas aí como é que você vai fazer? Aí ficava tentando fazer em cima da hora ali para agradar todo mundo, mas uma coisa que não foi combinada. Então é o seguinte, ó, qual é o roteiro? Me passa o roteiro. Isso aqui é possível, isso aqui não é possível. Isso aqui está viajando, isso aqui não vai ser feito. E a dificuldade né, de colocar um animal é muito maior do que um artista. Isso. Então, você quer fazer isso aqui? Daqui 20 dias, você vai me dar 20 dias, eu vou treinar o cachorro, daqui 20 dias vai estar pronto para filmar. Caso contrário, não dá. Então, nunca deixei de fazer um trabalho. Dizer, não, isso aqui não dá. Não, felizmente, nunca. Nunca. Então, eu falo, olho para cá e falo, nunca. Por quê? Porque eu sempre me impus nesse sentido. Então, tem que ter um roteiro. Tem que ter um roteiro. Sem roteiro, você não pode fazer nada. Tem coisas assim também que a gente vê, que alguns produtores, até hoje, né, principalmente nesses últimos 10 anos, que vê uma galera mais jovem, eles falam assim, oi, tudo bem, senhor? Sabe o que é? O senhor aluga cachorro? Não, aqui não tem aluguel de animais. Nós somos especialistas em comportamento animal, treinamos animais para comerciais. Sabe o que é? Que tem uma cena aqui e tal. Qual é o produto? Não, qual é a cena? Não podemos falar ainda que é segredo, que é um cliente. Fala assim, mas vem cá. Então o cachê também que eu vou cobrar é segredo, eu só te falo no dia que eu for. Entendeu? Não, mas sabe o que é? Mas qual é o produto? Não. Minha filha, quando você está orçando o filme aí, você não está orçando o filme, você não perguntou qual é, o cliente não te procurou, não te falou, então é a mesma coisa. Entendeu? Eu trabalho nessa bosta, nessa porra, há mais de 40 anos. Então eu sei o que é um sigilo. Então você tá. Meu pavio hoje, só para vocês entenderem, não é assim, ele não é curto. Ele já sumiu, ele já foi lá para baixo da vela, entendeu? Meu pavio já entrou, entendeu? Lá para baixo. Para não dizer na bunda das pessoas. Por quê? Porque é assim, não existe. Como é que você vai orçar um negócio? Como é que você vai treinar um animal se você não sabe para que é? Conhece a história da Alice no País das Maravilhas? Chegou pro gato risonho e falou assim, onde é que vai dar esse caminho aqui? Ele falou, onde que você quer ir? Não sei. Bem, se você não sabe, tanto faz. Qualquer caminho serve. Como é que você vai fazer? Então, se você não sabe qual é a cena direito, se você não sabe qual é o produto, como é que eu vou orçar um negócio desse? Procura outro, minha filha. Procura outro aí que eu não tô afim. Então, hoje, eu trabalho muito pouco, eu sou chato pra caralho. Entendeu? É isso que é a verdade. Então eu não tenho mais paciência. Já foi o meu tempo, fiz o que tinha que fazer, aí vieram outros trocentos. Tem muito curiosos, né, pseudos treinadores, pessoas que se dizem treinadores, mas assim com leões, ursos, tigres, macacos, chimpanzés, tudo que vocês puderem imaginar, cavalos, búfalos,
ursos, né? Trabalhamos com urso, orangotango, comercial que eu fiz aí da Antártica, né? Não tem ninguém, entendeu? E tenho certeza que não vai nascer ninguém, por quê? Porque eu já escrevi no meu livro há 15, 16 anos atrás, quando eu lancei o livro, eu falei, logo, logo não precisarão mais dos meus serviços, porque virá a computação. Vocês podem pegar o livro aí, ó. Qual que é o seu livro? Os animais vão salvar a sua pele. Os animais vão salvar a sua pele. Lá fala, num capítulo lá fala que vai ser usado Amazon, na Amazon, tem na tem. Amazon. Nunca recebi um centavo, viu? Eu não sei quem está recebendo, mas eu não estou nem aí. O que eu quero mais é que as pessoas leiam. Eu acho que conhecimento tem que ser difundido. E é que essa cultura seja levada para frente também, né? Sobre o comportamento e tudo. Então lá eu falo que a computação iria assumir essa questão do uso de animais. E hoje eu vejo aqui leões andando, criancinha andando de mãos dadas com cachorro e tal, tudo através da IA, né, da inteligência artificial. E eu falei isso há 15, 16 anos atrás. Pena que eu não trouxe um livro aqui, mas de repente eu vou, vocês podem achar, eu vou achar, seleciona, depois a gente vai colocar na imagem, coloca no ar, coloca esses trechos onde eu falo sobre isso. A gente vai colocar o link também. Então, porque eu sempre acho assim, que a gente tem que ter, em tudo aquilo que você faz, você tem que ter uma visão de futuro, entendeu? Então eu falo lá que determinadas profissões vão deixar de existir. E é mais há 15 anos atrás eu falei que ia deixar de existir, né? E hoje a gente não tem relojoeiro, não tem sapateiro, não tem um monte de coisa. Não tem pedreiro, encanador. É raridade, você tem que andar com um binóculo assim para tentar achar. Então, com os animais não é diferente. Né? Então eu vejo essa perspectiva, que nem eu falei há pouco, né? Que no passado ninguém queria fêmea. Hoje as fêmeas custam mais caros do que os machos, porque acordou a população, o mundo acordou, falou, puxa vida, as fêmeas são como as mulheres, são mais inteligentes, são mais bonitas, são mais higiênicas, elas se cuidam melhor, são mais fiéis do que os machos. Entendeu? Elas são mais cães de guarda, elas são mais assim apegadas aos donos, né? As fêmeas em si, seja de leão, seja de tigre, seja de macaco, seja de cachorro, seja do que for, dão de 10-0 nos machos. Inclusive humano. Humano. As mulheres são 1000 vezes melhor do que nós, né? Por quê? Porque as mulheres têm essa pegada, elas fazem as coisas por amor, por paixão. Lógico que você vai encontrar uma mulher daquelas lascadas, em 1 milhão você encontra uma. Mas homem, a cada 1.900.000 né? E só aquele outro lá que é o amor, o homem é a moda antiga. Então, as pessoas descobriram. Então, hoje as fêmeas são muito mais caras, né? E o interessante é que as pessoas aprenderam que uma fêmea, ela faz o xixizinho, o cocôzinho no lugar certinho, ela faz 1 vez, 2 vezes ao dia. O macho sai marcando, se ele não for castrado, vai marcar território em tudo quanto é lugar, levantar a perna e tal. Então, as coisas, tudo isso eu já falava há 20, 30 anos atrás. Né? E infelizmente, a gente fez assim, ou felizmente, a gente fez centenas de palestras, né? Em diversas universidades, faculdades de veterinária, de marketing, de biologia, psicologia. A gente reuniu muita gente e a gente conseguiu difundir um pouco de conhecimento. Mas mesmo assim, hoje ainda faltam pessoas que tenham esse olhar. Hoje a gente já encontra, por exemplo, tem um estagiário que está comigo de veterinária que já está com esse olhar de comportamento, né? Hoje já se tem alguns veterinários que se intitulam aí como comportamentais, tal, mas não tiveram aquela vivência. Eu sempre digo que veterinário bom é com CRMV antigo. Por quê? Porque ele já passou por 1000 situações, ele já vivenciou 1000 experiências que dá autoridade a ele para dar um diagnóstico, para fazer uma coisa legal. Então, a gente sempre está ministrando cursos lá na The Tiger's House, né? Que hoje é um zoológico também. Inclusive vai ter um curso agora, dia 2 de novembro, comigo, com o Richard Rasmussen e com o Dr. Alex Alcântara, né, que é médico veterinário, sobre tudo isso que a gente está falando hoje. Então, por quê? Porque há necessidade de preparar os veterinários, biólogos, amantes de animais para esse tipo de coisa, de entender o comportamento dos animais. À medida que você entende o comportamento dos animais, você começa a entender muito melhor o comportamento de nós, os seres humanos. Sim, sim. Agora, eu imagino que
que esses animais, você nunca consegue colocar eles, duas espécies, para conviver em harmonia? Sim, É possível? Sim, em casa, se você for na minha casa, você vai encontrar. Por exemplo, há uns anos atrás eu tinha um leão que vivia com 2 labradoras, o Lion, a Nika e a Brida. É mesmo? Moraram durante anos, durante 15 anos juntos. 15. E o leão nunca quis comer os bichinhos? Nunca. Ele respeitava. Na verdade, a líder do grupo ali era a Nika. Né? A Nika que mandava no grupo. E esse lance do canídeo com o felino, a gente vê, né? Briga de cão e gato, que a gente fala, né? Mas no caso do mundo do... Isso é só em desenho animado, porque, na verdade, eles vivem muito bem juntos. Tudo, a gente volta outra vez a nós, os seres humanos. Tudo vai depender do líder. Por exemplo, se eu soltar lá, se eu falar para os meninos lá em casa agora, soltar, por exemplo, um mastim tibetano que eu tenho, mais um malinois que está no mesmo recinto, mais uma ilhama e mais uma cabrita, que estão lá, perto um do outro, se soltar, provavelmente os cachorros vão querer correr atrás da ilhama e do cabrito. Mas se eu estiver presente, eu solto todo mundo junto e ninguém vai atrás de ninguém. Porque estão olhando para você. Eles estão olhando para mim e falam, espera um pouquinho, meu líder está aqui, não preciso fazer isso. Então é só, ei, parou. Entendeu? Eles vão entender. Então, tudo depende muito. Se você pega um cachorro e você pega um gatinho, leva ele pequenininho, apresenta para o cachorro e começa a conviver, começa a juntar o papagaio, tudo junto, eles vão vivenciar todos juntos, eles vão viver juntos, em harmonia. Tem várias casas, eu tenho certeza que depois aí as pessoas que estão assistindo vão te mandar mensagem, fotos, vídeos de cães, de animais que estão vivenciando juntos, que estão ali juntos. Então eu tenho em casa gatos, eu tenho 5, 6 gatos dentro de casa, eles estão deitados na varanda, os cachorros passam, cheiram, brincam, não fazem nada, a cabritinha que vem, a ilhama que vem, tudo, tem lá até uns jacus que moram lá, né? E que os cachorros passam perto, não fazem nada, os gatos também, tem saguis, né, que mais de 50 saguis que frequentam a minha casa diariamente e estão todos em harmonia. Ninguém corre atrás de ninguém, ninguém tenta pegar ninguém. Que doideira, cara. E pensando, voltando ali no veterinário, né? Você disse, né, que o veterinário bom das antigas, né? Mas é porque você não acha que hoje os veterinários estão muito associados ao mundo do pet doméstico? Porque eu imagino que deve ser raro hoje um veterinário que mexa com macaco, por exemplo. Porque a gente não tem macaco na casa das pessoas. Então, eu até quero corrigir aqui um negócio que é o seguinte. Eu não diria que é só aquele que tem o CRMV antigo, mas aquele que se dedica. Né? Por exemplo, essa semana teve em casa um veterinário, que acho que se me falha a memória, chama Rodrigo, que ele é especialista em aves. Então ele foi fazer lá uma série de exames numa arara. Uma arara azul que eu tenho lá. E ele se dedica a isso há muitos anos já. Né? Então, ele é um veterinário bom, eu diria. Puxa vida, ele não tem muita idade, tem 10 anos que ele faz isso, e ele é excelente veterinário. Mas por quê? Porque se dedica. Sim. Então, às vezes, por exemplo, como é que você vai falar que você é especialista em macaco se você atendeu um macaco? Não é todo mundo que tem macaco. E eu imagino que na faculdade deva passar uma pincelada sobre esse animal. Isso. Acho que não só no animal, acho que em tudo. Todos, na faculdade. né? Né? Por exemplo, durante a pandemia aqui, eu tenho estudantes veterinários que estavam falando comigo outro dia, que 2 anos praticamente ficaram ali na televisão, ali vendo, no computador. Entendeu? Porque não podia ir para a faculdade. E contou 2 anos. E aí, esses 2 anos, em 5 anos o camarada está formado, vai atender o seu cachorro. Como é que faz? Então, não é por mal, é que ele vai aprender. Mas não adianta também, se ele parar só naquilo que ele aprendeu naqueles anos de faculdade, ele não vai ser um bom veterinário. Ficar só na literatura. Ele tem que ir a campo, tem que buscar conhecimento, atender em alguma ONG, pegar aí, tem o curso tal, vou fazer, tem que se atualizar, saber o que está acontecendo. Então, à medida em que a pessoa se aprofunda, ela vai melhorando. Isso é em todas as profissões, não é só veterinário. Seja um engenheiro, seja um carpinteiro, seja um açougueiro, né, os cortes. Né? Antigamente, filé mignon é a melhor carne que tem. O açougueiro pegava aqui. Aí o camarada descobriu lá que se ele tirasse um pedaço do lado, e era filé mignon e alcatra. Mas no alcatra tem uma carne, um pedacinho que é mais macio. Que é isso? É a picanha.
Ah, então a picanha, pum, o preço foi lá em cima, descobriu. Passou um tempo, tem um outro pedaço aqui, assim, que é a fraldinha. A fraldinha explodiu. Agora, de repente, tem um outro pedaço aqui que é do acém. Né? Pô, a acém hoje era uma carne de segunda, uma carne barata, né? Mas é muito saborosa, ela tem, puxa, é uma das melhores. Saudável. Então, o que acontece? Tudo isso são conhecimentos, são experiências que vão tendo. Então, em tudo que você faz, você tem que buscar conhecimento e prática. Prática. Né? Tem um grande homem chamado Joseph Smith, que ele era líder religioso dos Mormons, né? E ele liderou um monte de gente e conseguiu, como se diz, fazer um povo inteiro ir para um determinado lugar, que é um deserto, né? Utah, que é onde é a sede da igreja, é um deserto, era um deserto. E conseguiu florescer tudo. Eles saíram de um lado para o outro dos Estados Unidos, de Nova York, foram lá para Utah. E todo mundo falou, é louco, como é que esse cara consegue, né, fazer um negócio desse, convencer tanta gente e levar tanta gente para lá? E foi perguntado a ele como é que ele liderava aquele povo, né? E ele falou assim, olha, eu lhes ensino princípios corretos e eles se governam a si mesmos. Aí passaram-se 100 e tantos anos, perguntaram para o atual líder, que era na época chamado Gordon B. Hinckley, como é que ele via tudo isso, né? Ele falou, olha, se fosse hoje, né, eu tenho certeza que Joseph Smith diria, eu lhes ensino princípios corretos, eu lhes ensino princípios corretos, eu lhes ensino princípios corretos, e eles se governam a si mesmos. Ou seja, a repetição traz a convicção, é você ensinar, você aprender. Então, eu como pedagogo, eu sempre falo que todo professor, ele deveria ser pago, né, o dinheiro que ele tem que receber, de acordo com a quantidade de alunos que ele atraísse para a sua sala de aula. Sim. Né? Se você consegue atrair audiência de 2, vai receber por 2. Mas se eu consigo atrair 100 pessoas para a minha sala de aula, eu vou receber por 100. Então, chega lá um cara e fala, olha, hoje abre o caderno, pô, um cara desse, não. Pessoal, vamos lá agora, olha isso aqui, olha que interessante, saiu essa matéria aqui, ó, Pablo Bernard, Life Build, sabia que esse aqui é um dos melhores lugares, tal, para fazer isso, fazer aquilo, entendeu? É diferente, as pessoas... Colocar emoção, fazer com que as pessoas gravem as coisas, que as pessoas tenham interesse em saber, Pablo Bernard, será que o nome desse cara é Paulo Bernardo? E ele resolveu fazer isso aí para poder ficar diferenciado? Aliás, né? Será que ele tem uma história interessante, viu? História interessante aqui, você vai gostar. Pablo era um cão São Bernardo. Era o nome dele. E Bernard vem da raça dele. Então era o nome e a raça dele. É um cão que viveu 12 anos. Por isso que é esse logo aí. Por isso que é o logo da carinha do cachorrinho aí. Tá vendo? Então, tudo... então a gente consegue falar, poxa, é assim. Sabe como é que surgiu a Purina? Purina tem um símbolo lá que é tudo quadriculado. Porque o camarada tinha 12 filhos lá e quando ia para umas festas era difícil reunir as crianças no final da festa. Aí a mãe resolveu fazer uma camisa quadriculada de vermelho e branco, cunhando em todo mundo, na hora de reunir as crianças e ir embora era fácil. Foi aí que saiu a logomarca da Purina. Entendeu? Então, você consegue falar, pô, nunca mais vou esquecer isso. Entendeu? Nunca mais vocês vão esquecer isso. E hoje que falam que é o storytelling, né? Que toda empresa, todo menor negócio que você tiver, você tem que ter um storytelling. Tem que ter um storytelling. Entendeu? Igual o Pablo Bernard. Então, mas é isso aí, para poder falar, você tem que ter um certo domínio, você tem que saber aquilo e motivar as pessoas para que elas se interessem, para que elas falem, puxa vida, eu gravei isso, gostei, pô, ela pode repetir. Um dia, se ela for questionada num exame ou numa prova, ela vai lembrar. Por quê? Porque aquele professor ensinou... Deu exemplos, né? E tem coisas que você fala que entra na mente, entra por aqui, sai por aqui. Agora, tem coisas que a pessoa fala e fica na mente. Né? A gente chama isso em religião de conversão. Ou seja, tem pessoas que falam e mudam a mente das pessoas. Quando você muda a mente, você muda apenas por um tempo. Por isso que quando você está indo na estrada, fala conversão à esquerda, que você vai virar tudo e vai virar numa direção completamente diferente daquela que você estava indo. Ou conversão à direita, tanto faz. Né? Então, a conversão se dá quando um professor, quando uma pessoa que está ensinando, ela faz uma conversão mental e atinge também o coração da pessoa. Aí essa conversão não é momentânea. Por isso que chama conversão, porque muda totalmente o modo de vida da pessoa. Pode crer. Então o comportamento do animal também vai ser mudado, né, completamente quando eu faço uma conversão na mente dele e no coração. Entendeu? Hoje você tem quantos animais, Giba?
assim? Que Não, são... hoje eu tenho pouco, já cheguei a ter 100 e poucos animais. Eu era mantenedouro, então aí eu resolvi há uns 3 anos atrás me transformar em zoológico para poder ter um pouco mais de liberdade, para quem sabe comprar uma companheira para o Tom, né? Que é difícil você trazer uma tigresa de fora. O Tom, para quem não sabe, pessoal, o Tom é um tigre, né? É um tigre de Bengala? É um mix de Bengala com siberiano. Mix de... E quantos anos tem o Tom já? O Tom tem 17, é um senhorzinho, já está com uma certa idade, ele já... Normalmente, só para vocês entenderem, um tigre na natureza vive em torno de 8 a 10 anos. Em cativeiro, vive de 10 até 20 anos. Por quê? Porque em cativeiro, apesar dele estar no topo da cadeia alimentar, ele é um animal muito cobiçado, né, pelos caçadores, porque ele vale muito morto, né, principalmente para a cultura oriental. Tira a pele? A pele, os olhos, o testículo, a virilidade, os dentes, as patas, as garras. Então existe todo um comércio aí em cima desses animais quando eles são mortos. E também não tem alimento todo dia, chuva, doenças que pegam, brigas, né? E aí eles acabam falecendo entre 8 e 10 anos, tanto o leão quanto o tigre. Quando ele vem para o cativeiro, quando ele é nascido e criado em cativeiro, como o caso do Tom, os pais dele eram de cativeiro, os avós eram de cativeiro. Então, ele vive muito mais tempo, porque todos os dias ele se alimenta de 6 a 8 quilos, 5 quilos a 6, 8, dependendo do dia, né? De carne, só come carne. Ele tem médico veterinário, tem exames periódicos, dentista, tem tudo. Então, o que ocorre? Ele acaba vivendo mais tempo, né? E, por exemplo, a princesa, que era uma tigresa que eu tinha, viveu 24 anos, que é uma idade super avançada, né, para um tigre. Então, tudo depende muito disso. Então, eu acabei me tornando um zoológico, né, para poder facilitar esses trâmites todos. A única forma de uma pessoa possuir um animal desse porte é sendo um zoológico? Sim, se for o caso, sim, só sendo um então, zoológico. se eu quisesse comprar um bicho desse, eu não poderia? Nunca compraria. Nunca poderia? Não. Ô, Giba, voltando pro cinema, assim, me falaram aí que você fez o Carandiru. E tem a cena da cavalaria. Como é que foi organizar aquela quantidade de cavalo, bicho? Então, por incrível que pareça, o que ocorreu foi o seguinte... todo mundo tinha medo, né, do Hector Babenco, né? Porque é o mestre, né? E ele é bravo, aquela coisa toda. Mas era só sorrisos e só elogios. A produção... como sempre, uma produção impecável, era de um pessoal lá da Gulani Filmes, que é do Caio e do pessoal todo lá, e eles são, assim, muito profissionais naquilo que eles fazem. E quando eles me contrataram, eles deram, assim, muita liberdade. Eu conversei algumas vezes com o diretor, né, com o Hector, e ele também deu bastante liberdade. Então, o que eu fiz? Eu peguei meu filho, peguei uns amigos aqui de Vargem Grande, peguei amigos aqui de São Roque, aí contratei o Demétrios, que tinha um monte de cavalo, e a gente arrumou do Medalha de Ouro aqui, né? Que é de São Roque, bem na divisa aqui com Vargem Grande, passando o pedágio à primeira direita. Eu conheço. E aí a gente levou lá uns 20 cavalos, pegamos alguns funcionários dele, pegamos uns amigos meus, né? E vestimos todo mundo de policial. Foram vocês mesmo que fizeram a cena? Nós que fizemos, tanto dos cavalos quanto dos cães. Né? Que tem também a entrada com os cães, sim, que é a cena mais, né? E com os cavalos. Filmaço, então, aliás, a né? gente fez, tem a cena dos pombos, né? Os pombos voando, quando... Você que fez também. Fizemos dos pombos, fizemos a cena do gato, quando vai entrar dentro lá do bueiro, lá nos túneis. Então... Foi trabalho pro ano inteiro. Não, aquilo a gente fez em um mês. Sério? O filme demora para ser feito em torno de 3, 4 meses, um filme inteiro. Porque demora a edição, né? Pós-produção, a pré-produção, pós-produção. Mas nós mesmos trabalhamos lá, uns 15 dias, né? Entre tudo, uns 15, 20 dias, não me lembro assim ao certo. Mas aí eram todos amigos, né? Que eu fui pegando um, pegando outro, tinha que ter muita gente, e muito cachorro, muito cavalo. Né, entrando dentro das celas e aquela coisa toda, né? Mas foi muito legal, foi muito gratificante,
poder ver. Mas é uma coisa assim, muito sinistra aquele lugar, né? Porque a gente gravou dentro do Carandiru mesmo. Então, você que tem tem uma essa energia, sensibilidade aí maior, já deve ter passado mal. Mas o sintoma ali não era legal, o cheiro, aquelas celas, aquelas escadas, aquelas penumbras. Mal-estar. Nossa Senhora. Você sabe que eu já fui pra Ilha Grande, não sei se vocês já foram pra Ilha Grande. Já fui, tem já. os presídios, lá você entra, lá dá um... Eu fui numa... É um negócio esquisito. Eu fui pra uma igreja feita de ossos na República Tcheca. Dos judeus que foram mortos também. Quase passei mal, assim. Muito louco. Ô, Giba, voltando aqui na questão dos bichinhos, né? Você é a favor ou contra de ave em gaiola? Olha, eu particularmente, eu acho assim, se a pessoa quer ter uma ave, gaiola é horrível, na minha opinião. Eu acho assim que o bichinho viver numa gaiolinha ali, ó, que nem, aí as pessoas podem dizer, mas você tem lá um papagaio. Bem, o viveiro do papagaio é também dessa sala aqui. E uma coisa, que ela também não fica ali dentro. Ela sai, ela voa comigo dentro de casa, ela fica comigo dentro de casa. Vai para os programas de TV. Vai comigo para tudo quanto é lugar, dorme no meu quarto comigo, abraço, beijo, faço tudo com ela. Por exemplo, tem uma arara, eu tenho uma parceria com o André Chiara, que é lá de Penápolis. Ele tem uma empresa chamada Flock, que ele treina as aves para voar, para fazer voo livre. Então, seja um periquito, seja um papagaio, seja uma arara, vai e volta. Vai e volta. Então, a gaiola em si, ou seja, o viveiro, não é nem gaiola, é para poder dormir, para ficar ali um tempo. Você vai sair com segurança, tem predadores, né? Ratos, gaviões, tem tudo. Saruês. Tem bastante saruê. Então, o que ocorre? Eu sou contra. Acho que gaiola, assim, puxa, você quer ter um pássaro, então, constrói uma coisa legal. Mas lembrando que, assim, são pássaros já nascidos e criados em cativeiro também. Entendeu? É diferente. É que tem essa história, o cara que tem um passarinho numa gaiola, ele sempre fala, se soltar ele morre. É verdade isso? Não, se soltar na natureza, boa parte deles vai morrer, assim, com certeza. Vai morrer de fome? Você acha que a fome não vai estimular ele? Na verdade, ele não sabe mais viver. Né? Ele vai ter ali Ou ele vai ser predado? Não, ele vai ser predado. Essa é a maior perigo. Ele vai ser predado. Não é que ele vai morrer de fome. Não, fome não, porque ele vai, pega uma coisinha, pega outra. Ele não vai morrer de fome. Mas eu acho assim, é que essas aves que a gente está falando, pelo menos que eu estou imaginando que você quer dizer, são aves já nascidas e criadas em cativeiro por criadores comerciais, né? Obviamente que tudo, às vezes as pessoas têm uma gaiolinha que é menor que essa TV aqui, então, né? Eu solto. Se eu chego na casa de alguém e eu vejo uma gaiola, eu solto. Tô confessando aqui agora. Eu acho assim. Mas você sabe que eu acho. Eu acho puta filha da putagem, cara, botar um bichinho na gaiolinha assim. Mas você sabe o que eu acho? Eu acho assim que Tô falando disso por causa do presídio. A gente tá falando do presídio. Não, mas eu acho que também depende do contexto. Assim, um passarinho que é machucado, que não vai voar mais, ou tá doentinho. Então, por isso que eu digo assim, que todo caso é um caso. A gente tem que... muitas vezes você olha as coisas, né? Eu me lembro de uma história que um amigo meu me contava, que todo dia o pessoal ficava tirando sarro de uma menina que ela ia para a escola e usava sempre o mesmo penteado. Ela tinha uma trança assim, né? Bonita trança, mas sempre usava a trança do mesmo lado, aquela loucura. E o pessoal ficava fazendo chacota com ela, né? 1 ano, 2 anos, todo dia a menina estava lá. E um dia, durante a formatura que eles estavam tendo lá de segundo grau, alguma coisa assim, a menina foi do mesmo jeito. E o pessoal não aguentou, porque foram para cima dela, brincando e tal, e puxaram a trança dela, né? Quando viram, ela não tinha orelha daquele lado. Então, eu acho assim que a gente tem que ter bom senso, né? Eu acho que você chegar e falar assim, você sabia que você pode soltar esse pássaro aqui dentro, aqui da tua casa, ele pode comer na tua mão, que ele pode vir aqui, que ele pode interagir com você, eu vou te ajudar. Entendeu? Às vezes as pessoas estão fazendo as coisas por ignorância. Então, talvez a hora que as pessoas veem a Lara voando ou comendo na minha mão, aqui no meu ombro, abraçando, beijando, falar, eu vou fazer isso com o meu também. E, em vez de deixar na gaiola, apesar de ser nascido e criado em cativeiro, ter nota fiscal, tudo,
Pode viver numa gaiola? Pode viver? Pode, mas é muito legal viver solto. É bonito. É ver os bonito. bichinhos, né? Então, mas às vezes é falta de conhecimento, falta de ajuda, de alguém orientar e falar que é possível soltar. Você tem esse trabalho ainda? Tem, Você faz esse trabalho ainda? Fazemos, para particular, para tudo. Inclusive você pode, veja, tem aves que você não pode soltar na natureza. Por exemplo, se você compra uma cacatua, ela não pertence ao nosso, não tem o nosso ecossistema. Então você não pode soltar ele. Porque se ele começar a se reproduzir, por isso que existe todo um cuidado do IBAMA com criadores comerciais de determinadas espécies, porque se as pessoas soltarem, pode infestar o nosso ecossistema e desequilibrar. Exatamente. Virando praga, né? Por exemplo, tem borboletas que você pode ter lá em Fortaleza, mas que você não pode ter no Rio Grande do Sul. São espécies diferentes e tem toda uma função diferente. Você entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. Então, solta. Por exemplo, tem um amigo nosso que está enfrentando uma questão assim, bem difícil agora no momento, porque ele era autorizado pelo IBAMA para criar sagui e vender sagui. Só que ele estava fazendo isso, que ele mora em Xanxererê, em Santa Catarina, e aí o IBAMA proibiu ele. Por quê? Porque não tem, na cabeça do IBAMA, apesar que é uma longa história, não existe saguis no Rio Grande, em Santa Catarina. Aqui em São Paulo, para cima, tem saguis, mas não é endêmico lá em Santa Catarina. E aí, como é que faz? Então não pode. Então tem determinados animais que são de determinadas regiões. E você não pode fazer, vou soltar. Você solta uma dupla de animais, por exemplo, estou tentando lembrar aqui o nome, um pássaro que eu usei inclusive num filme chamado Castelo Rá-Tim-Bum, que eu fiz. Tem um pássaro preto que ele é da Indonésia, né? É um pássaro que fala muito, muito. Vou lembrar já antes de terminar a entrevista. E esse pássaro, por exemplo, se for solto na natureza aqui, já imaginou? Não pode. É porque ele não tem predador em tese, né? Porque todo animal, o controle de natalidade dos bichos é porque ele sempre tem um predador, não é isso? Nem sempre também, né? Porque às vezes pode ser, por exemplo, você pega uma cobra, né? Tem determinadas cobras como piton, corn snake, que não são daqui e que você pode infestar todo um local com isso aí, que eles reproduzem com muita facilidade. Houve um tempo que as iguanas eram liberadas, né, para serem comercializadas, depois parou. Teve a época da moda das iguanas. Então é assim, tem coisas que é um tempo para estar liberado, outra hora não está liberado, por razões aí que infelizmente eu não vou saber explicar aqui agora, né? Que nem o pássaro lá que eu estava falando, Mainá. É um pássaro da Indonésia. Ele fala mais que papagaio. Ele fala frases inteiras. Né? Eu usei no filme do Castelo Rá-Tim-Bum. É um pássaro preto, grande e com o bico bem alaranjado. Né? Então, um pássaro desse escapa e vai para a natureza, você já imaginou? 2, 3, 4. Vou fazer uma pergunta não tão educada. Perdão, é como, por exemplo, você pegar umas cacatuas, uma cacatua aqui chega a custar 30, 40 mil, 50 mil reais, né? Porque é um bicho que não é daqui, é um bicho difícil de reprodução, né? Vamos dizer assim, mas não é só criadores comerciais. Você vai para a Austrália, na rua, no fio, tem 50, tem 100, tem 200, é que nem pardal aqui, entendeu? As maritacas aqui da as nossa maritacas, região, né? etc. Então você ia fazer a pergunta? Porque tem, hoje no mundo animal ali, tem muito, até perdão aqui a palavra, muito caga-regra, né? E às vezes eles vão ali, né, para Brasília, ali formarem lei, às vezes sem ter o conhecimento e a experiência que a gente estava falando dos veterinários. O que você está achando disso? O que você acha disso? E como que a gente pode combater isso? Então, é aquela coisa toda, né? Hoje em dia, você vê, se a pessoa levanta a bandeira que ele é protetor animal, que ele é defensor animal, ele é eleito. O cara é eleito. Quantos aí que não tem um mínimo de amor, de carinho, de conhecimento sobre animais e é vereador, deputado, não sei o quê, entendeu? Por quê? Porque não tem vivência. Não, você vê, acho que até os adestradores, entre muitas aspas, assim, eu nunca vi esse cara com uma guia. Não, o cara limpava canil lá, ouviu que dava dinheiro para poder treinar cães e se auto-intitula, né, como adestrador, né? Assim, é como as pessoas às vezes elas veem nos animais um meio de promoção.
né? Por exemplo, criaram uma lei aí que todo cão em São Paulo, na cidade, no estado de São Paulo, não pode ser vendido antes dos 4 meses. Ele tem que ser castrado, vacinado e tem que ter 4 meses. Bem, só para entender, se você castra determinados cães, você vai impedir o desenvolvimento dele de tamanho que ele precisa para crescer, ele precisa dos hormônios, ele precisa de uma série de coisas que ele vai produzir e que vai dar resultado devido aos hormônios. Uhum. Aí como é que você castra um animal desse? A partir de pelo menos 1 ano, né? Pra castrar, né? Depende muito de cada raça. Agora, por exemplo, você vai pegar, como é que você vai pegar um chihuahua, um pincherzinho, com 2, 3 meses e castrar ele, entendeu? Submeter ele a um processo de anestesia e de tudo. Então tem coisas, por exemplo, esses 4, lógico que a gente não deve entregar um cachorro antes de 60, 70 dias, 80 dias, né? 90 dias, eu acho que era até um limite legal. Por quê? Porque é uma fase assim que ele precisa ter o contato com a família, brincadeira, para desenvolver, também, né? E desenvolver também ali o caráter dele, o comportamento, a sensibilidade a sons, barulhos, né? Na casa, no dia a dia. Por exemplo, um cão, se ele for um cão guia, obviamente que ele vai ser castrado, né? Um cão guia, ele precisa ser castrado, mas durante os 10 primeiros meses de vida dele, ele fica com uma família, não é a família que vai utilizá-lo como cão guia, mas ele vai ficar ali para se dessensibilizar, para poder entender como é que funciona toda a metodologia, barulhos, isso e aquilo e tal, e de cada 10, 12 cães guias, de repente 1 ou 2 só que vão servir, né? Nem todos servem para ser cães guias, mas o que eu quero dizer é que é importante esse contato, o momento que a gente diz na pedagogia que ele está desenvolvendo toda a formação dele de caráter, de conhecimento, de comportamento, né? Ele está ali naquele auge. Aí ele vai estar num canil com 4 ou 5 meses, porque tem determinados cachorros que com 4 ou 5 meses é tão gigante, as pessoas ficam com medo, entendeu? Tem pessoas que falam, nossa, esse cane corso, esse Doberman, né? São cães assim que às vezes dá uma... né? Não é todo mundo que gosta, as pessoas gostam de pegar pequenininho. Obviamente que você não pode pegar com 45, 50 dias, que tem que tomar pelo menos a primeira dose com 45 dias, a segunda dose 21 dias, depois tem alguns veterinários que optam por 30 dias, né? Mas pelo menos 2, 3 doses, toma outras 3 doses, ok, pode ir. Mas a castração em si, né, é uma mutilação, na minha opinião. Sim. Entendeu? Na minha opinião. Eu acho que ela deve ocorrer sim, a gente tem que ter um certo controle, mas tem que ter um período, né? De repente, depois do primeiro cio da cadela, você já completou um ciclo na cabeça dela, né? Um macho, talvez com 1 ano, 1 ano e meio, você castra ele, né? Vai diminuir a micção, né? Uma série de coisas, mas ele precisa daqueles hormônios, dependendo da raça, nem todos, dependendo da raça, daqueles hormônios para o devido crescimento. Entendeu? Então a gente tem que saber lidar e conversar. Eu acho que tudo aquilo que é... por isso que existe uma diferença entre paixão e amor, né? Tem muitas pessoas que se dizem protetores ou defensores e aqueles, tem criador mal. Tem criadores que são completamente éticos, são pessoas que se dedicam à raça, que buscam conhecimento, que não fazem acasalamentos consanguíneos, que buscam padreadores fora, de um lado, do outro, para aprimorar a raça, para corrigir defeitos, que se preocupam com o comportamento, com o caráter do animal, que estudam, que levam em veterinários, que cuidam, canis higiênicos, limpos, tudo, criam uma vez ou outra, não criam, uma cria atrás da outra, e tem de tudo. Eu sempre digo, você tem 10 dedos nas mãos, cada um é diferente do outro. Você não pode nivelar por baixo, todo mundo só comercializa, todo mundo só faz... Não é assim. Cada um tem tudo. Por isso que a gente fala, né, que tem que sempre, quando vai comprar um animal... Pesquisar, procurar, raça. isso, e não nivelar por baixo, né? Então, eu acho assim, que a gente tem que viver em paz, você não adianta querer guerrear, falar, os protetores estão errados, não, eles estão certos, dentro da maneira deles de pensarem, ou o deputado lá que está criando a lei, ele está pensando, eu vou trazer um benefício, o vereador, vou trazer um benefício para os cães, mas tem animais. Que ser coerente, né? Com o Isso, geral, né? exatamente, mas é falta de conhecimento, então a gente tem que conversar, tem que
que dialogar. Falar, olha, você está fazendo isso aqui, mas isso aqui não é muito correto. Quem sabe? Tem um ditado que diz assim, quem falou isso foi um homem chamado Brigham Young. Ele disse certa vez, se você quiser fazer de um homem seu inimigo, diga a ele simplesmente o seguinte, você está errado. Esse método não falha. Você falar, você está errado, pronto, acabou. Você já fez um inimigo. Agora, se você falar, olha, dá uma olhadinha nisso aqui, veja isso aqui. Ninguém gosta de ser contestado, né? Assim... Duas pessoas podem olhar na mesma direção e cada um vê duas coisas completamente diferentes. A gente vem de perspectiva diferente. Fotografia, gente, eu tô te vendo de uma forma, você tá me vendo... Pois é. Você já viu um Eu cara... tô vendo dois homens feios aqui. Eu Dois tenho homens- certeza então você que tá isso... errado, você tá errado. Tem um só, que é o cello. É que tem eu aqui que são menos feios. Tudo. Ô, Giba, você já viu um cara que tem um santuário lá na África, que tá no Instagram, isso aqui é Schneider, O alemão... um alemãozinho, que ele tem um santuário de hienas, leões, tigres. Sei. E aí vira e mexe, ele tá com um rasgo na cara, porque os leões vêm e pulam nele e tal, não sei o quê. Você já teve algum problema, assim, de algum animal te atacar? Desses seus? Não, felizmente nunca tive, né? Porque se tiver uma vez só. Uma vez só, né? Não, felizmente nunca tive. É assim, eu percebo que quando a gente posta alguma coisa, muitas vezes as pessoas ficam torcendo, né? Para que aconteça isso. Por quê? É isso que dá audiência. As pessoas... Eu nunca faço sensacionalismo com os animais. Eu sou contra isso. Por quê? Eu acho que animal tem que ser respeitado. Então as pessoas que me seguem, seja no YouTube, no Instagram, onde for, no Facebook, vai ser sempre esse arroz com feijão, mamãe, papai, nada de fazer o bicho. Aliás, eu sempre disse que se os animais de circo, que o circo era uma tradição que estava vindo, e todo mundo, tem que combater o circo, tem que acabar, e começou aquela guerra toda, eu sempre dizia, olha gente, eu comecei a fazer um trabalho junto aos circos há uns 25 anos atrás, que era diferente. Falei, não, deixa os animais com eles, vamos instruir que eles não podem reproduzir mais, né? Tem que castrar ou esterilizar, fazer alguma coisa. Mas todos esses animais, eles devem apresentar, sim, no circo, mas com uma educação ambiental. Tá vendo esse tigre? Tá vendo essas listras aqui? Ó? Isso aqui é uma impressão digital, é único esse aqui. Tá vendo essas manchinhas na orelha? Para no escuro elas brilham, para os filhotes poderem seguir a mãe e o pai na floresta. Né? Sabia que um camelo desse aqui bebe tantos litros de água, que ele é usado como meio de transporte? Sabe, educar as pessoas, dar uma educação, falar sobre preservação, sabe? Em vez de simplesmente criticarem e quererem exterminar. Né? Muitos animais desses, tinha elefante, por exemplo, que estava há 50, 60 anos no circo, foi levado para um zoológico, morreu um ano depois. Rinoceronte, zebras, girafas, tudo foram morrendo porque estavam acostumados com o contato humano, com um manejo, né? E é ilusão isso que circo maltratava. Lógico que, gente, tem homem que maltrata mulher, tem mulher que maltrata homem. Tem de tudo na vida, mas não podemos nivelar por baixo. Tinha um circo, por exemplo, chamado Circo Garcia, que era de uma mulher que morava aqui em Vargem Grande. A dona Carola nunca teve filhos. Ela era uma senhora, uma sueca. Ela foi casada com Rolando, eles eram os dois donos do Circo Garcia. E eles reproduziram mais de 30 chimpanzés. E aí... Um dia, eu não vou dizer o nome da pessoa, uma famosa aí procurou a dona Carola e quis comprar um macaco. Quanto é? 100 mil? Quanto é? Ela falou assim, fulana, família não se vende. Pois é. E ela nunca fez nenhum show, espetáculos com macacos. Os macacos, você chegava no trailer dela, estavam os macaquinhos todos vestidinhos de roupinha lá, ou deitado, assim, fraldinha, que eu digo, né? Que eram bebês, e tinham babás, pessoas para poder cuidar. Ela fez vários recintos grandes, enormes, aqui em Vargem Grande, na estrada que vai para Caucaia, ali, do Tijuco Preto. Sim, ali. Então, ali, que eram os recintos que ela tinha. E que eram filhos, ela nunca teve filhos. Os animais super bem cuidados, veterinários, tudo, alimentação. Então, obviamente que era uma cultura. Eu não estou defendendo o circo, nem acho que aquilo lá era certo.
Apesar de ter frequentado quando era criança, achava o máximo, mas eu vejo que os espaços às vezes eram restritos, mas podia, sabe, mudar a política. Olha, tem que ter veterinário itinerante, tem que aumentar os espaços, não pode ficar fazendo nada de truques com os animais, tem que fazer educação ambiental com aqueles animais que já existiam. Quando esses animais ficarem velhinhos, tem que ter um santuário, um local onde eles ficam, com todo o devido cuidado e respeito, mas vocês não vão ter mais animais, vão fazer essa transição. Né? E assim poderia ser feito. Mas arrancaram na brutalidade, né? E deu no que deu. Então eu acho assim que tudo tem que ser muito bem transacionado. Né? O tigre e o leão, eles têm perfis muito diferentes, Giba? Ou são perfis assim... São diferentes. Por exemplo, o tigre, o leão, vamos falar do leão primeiro. O leão é um animal que ele é muito grupo familiar, né? Ele trabalha muito em equipe, né? É ele, as leoas ali trabalhando. Às vezes ele se posiciona num lugar, o vento bate nele, leva o cheiro lá para os gnus saem correndo, as leoas já estão lá prontas para poderem caçar e pegar e tal. Então eles vivem em grupos familiares, né? E eles são mais assim, eles são mais dorminhocos, eles dormem a média de 18 a 20 horas por dia, né? E andam e se locomovem, caçam umas 4, 5 horas, né? E enquanto que o tigre já é mais solitário, né? O tigre, ele encontra a fêmea, ele fica ali, namora, acasala e depois vai embora, entendeu? Então ele sai, ele tem um range assim um pouco diferente dos leões, ele já entra em água, ele já nada, enquanto que o leão já mais assim um pouco arredio com referência à água. Então eles têm comportamentos e vivência bem diferente um do outro. Entendeu? E a nossa onça aqui? Isso que eu ia perguntar. Você teve experiência também com as onças? Olha, as onças nossas, tem inclusive um expert, né, nas onças, que todo mundo conhece aí, que eles são o pessoal lá, que é o Leandro Silveira, com a esposa dele, lá do IOP, né, inclusive Onça Pintada, tem o filho dele, né, o pessoal lá que se dedicam a isso. Eu tive a oportunidade de gravar com eles, acho que uns 8 anos atrás, mais ou menos, lá em Manaus. Nós levamos uma onça de Goiás até Manaus para poder fazer umas cenas de um filme lá, que chama Amazon Adventure. Foi o primeiro filme em IMAX e em 3D feito no Brasil. Que demais. E a gente gravou lá com uma onça lá. E eu tive assim algumas experiências, várias assim. Eu cheguei a treinar uma onça de um amigão nosso chamado Badicuri, lá em Belo Horizonte. Na verdade é numa cidadezinha de interior chamada Inhaúma, né? Ele tinha lá uma onça maravilhosa, nossa, fantástica. Eu vou deixar algumas fotos aí, depois vocês podem postar vamos pegar pra gente colocar nos vídeos. Então é assim, eu acho um animal fantástico, um animal, o nosso jaguar, né? Conhecido como jaguar no mundo afora, né? Que é a onça pintada, é um animal fantástico. E a onça pintada, até no animal aqui, tem uma que é preta, que vive com uma pintada. Se você olhar, ela também é pintada. Aquelas roselas lá, elas são meio amareladas. Se você olhar, é uma onça que tem, a gente fala que é um excesso, vamos dizer assim, de melanina, né? Tem até um termo técnico que me foge a memória agora, que faz com que ela fique preta e que tem aquelas roselas mais pretas, mas ela é pintada também. Pintada também. E é também nossa aqui. Onça. Olha só, o nome científico, por exemplo, de um tigre, é Panthera tigris. O nome de um leão é Panthera leo. O nome de uma onça é Panthera onca. Então, por isso que eles são chamados pantera. Não existe pantera, né? Todo mundo acha que a onça preta é uma pantera. Não. Todos eles pertencem à família Panther, né? Mas um é onca, o outro é leo e o outro é tigris, né? Então depende muito. Então, mesmo meio raro, mas já ouvi falar, nos leões também já nasceu alguns leões assim mais escuros, né? Como tem alguns leões mais brancos, como tem tigres mais brancos, né? Que a gente chama de siberiano. Não, todo siberiano tem siberiano
branco com preto, como eu tive lá a Bianca, né? Quem ficou famoso com o siberiano foi o Beto Carreiro, não foi? Não, ele não tinha, ele tinha uma onça. Era uma Na verdade, aquela onça que chamava Marcos, não era onça, aquilo lá era um leopardo, né? Não era uma onça. É. Era um leopardo que ele tinha. Que era branco, não era? Não. Não era um branco, não era um albino? Não, assim? não. Ele tinha era uma Tô onça. confundindo. É, uma onça. Era um leopardo que ele tinha. Você trabalhou também com o Beto Carreiro? Trabalhei, usei inclusive alguns tigres dele, eu acabei levando para fazer um comercial. A gente fez uma campanha da ESSO, que eu levei 2 tigres dele para o Rio de Janeiro. E, aliás, eu sempre fui grato a ele pela confiança. Imagina, ele deixou 2 tigres viajarem comigo num caminhão. A gente foi fazer uma gravação no Rio de Janeiro para uma campanha mundial da ESSO, que completava 80 anos no Brasil. E a gente gravou em Cabo Frio, gravamos em vários lugares. E a equipe que veio para gravar o comercial era uma equipe, a mesma equipe que gravou Blade Runner. O mesmo diretor de fotografia, chamado Jordan Cronenweth. E veio ele já estava bem avançado, já tinha já uns 80 e poucos anos. Ele estava com Parkinson e o filho dele era também diretor de fotografia. Isso era que ano, você lembra? Nossa Senhora, só olhar aí quando a ESSO completou. Eu tenho inclusive uma foto daquela época, eu vou mandar para vocês. Manda sim. E aí eles fizeram Blade Runner, Peg Sue, Desejos, Jardins de Pedra, eles fizeram vários filmes. Ele trouxe uma luz, inclusive, que ele usou no filme do Blade Runner, que o filme de Blade Runner tudo é por causa da luz, né? Uhum. A luz tinha mais ou menos, um HMI que a gente chama, tinha mais ou menos acho que uns 6 metros de diâmetro. Caramba! Uns 5, 6 metros ele trouxe, maior que essa sala aqui, para poder fazer as luzes tal no porto. Que legal. E tem o filme, se vocês entrarem aí depois na internet, eu consigo para vocês também a campanha ESSO 80 anos. Uhum. E foram feitos com os tigres do Beto Carreiro, que gentilmente ele confiou em mim e eu pude levar para o Rio de Janeiro. Que bom, cara. Que Cara, bom. é muita história, né, Hoje, Giba? hoje o seu zoológico, Giba, ele é aberto ao público? Ele é aberto de terça a domingo. Aí as Terça a pessoas ligam, tem um telefone X, as pessoas Horário ligam. marcado, Tenho não é? visita às 11 horas da manhã e às 15 horas da tarde. Lembrando que é um zoológico também. Um que mini tem zoológico. E é um mini zoológico, mas tem toda uma imersão ambiental também, né? Uhum. Então você não vai lá só ver os bichos, você vai entender, né? Não Você pode vai ter só ver. Tem Você uma vai- aula sobre, Isso. sobre Uma o aula comportamento do mesmo, bicho. Isso. A gente fala muito em respeitar o espaço do animal, né? Uhum. Até um cachorro mesmo, um canicorso, por exemplo, né? Esses dias eu tava vendo, acho que até o Richard mesmo falando, né? Falou, pô, morro de medo desse cachorro, tal, tem que respeitar, tal. Como que é esse respeitar o espaço do animal? Como você sabe onde você está invadindo e onde você está respeitando? Como o animal entende isso também? Veja, as pessoas dão sinais, né, de se estão felizes, se não estão, se estão gostando ou não. O animal é a mesma coisa. Você percebe, você olha, você vai ver se ele está feliz com aquela situação ou não, entendeu? Se você e outra coisa, quando você chega num lugar, eu cheguei aqui, você falou, senta aí, olha aqui, ó, faz assim, olha, aquela ali, você me deu a letra do que ia ser e como eu poderia me comportar aqui dentro. Então a mesma coisa, se alguém vai ver um animal meu ou vai numa casa, você pergunta, olha, como é que é o cachorro? Pode pôr a mão? Não pode? Ele é bravo, ele é manso, como é que ele é? Eu cheguei ali e falei, olha, a cachorra aí e tal, pode ser, você não tem medo de cachorro, né? Então, é o tipo da coisa assim que a gente procura saber como é, se pode, se não pode, o que deve fazer, o que não deve fazer. Então você vai saber o limite, né? E o próprio tutor, o próprio dono do animal vai dizer para você o que você pode e o que você não pode fazer. No caso dos teus, você entra na jaula, você fica com eles, faz Sim. carinho, você passa a Passo mão. a mão, saio com ele, ando na guia, os animais todos. Então a gente sabe o que pode, Mas o que se não eu for pode. lá, eu não posso pôr a mão. Não. Eu pode. sempre falo, eu até gravei um vídeo Por sobre mais isso. que o bicho ele é domesticado ali, entre aspas, né? Ele é. Eu sempre vive falo ali. assim, ó, é meio chocante, tá? Que eu vou falar. Eu não posso ir ali na sua esposa e passar a mão no cabelo dela. Você entendeu? Imagine. Então, você vê que situação, né? As pessoas, eu queria ir passar a mão. Fala, não pode. Como é que você chega lá, ele vai olhar e falar, não, você pode passar a mão. Não pode. Ele vai te estranhar.
Ele não faz parte da tua convivência. Ele não sabe quem você é. Então eu vou chegar na tua casa, já pegar o teu filho, a tua filha, que nem gosta, pegar no colo e segurar. Eu vou passar a mão no cabelo, eu vou segurar a sua mão, eu vou pegar o teu relógio para olhar. Não, fala, meu, que... Tem uma ética, tem uma invasão ali. Então, com os animais, seja cachorro, seja gato, seja tigre, seja leão, seja o que for, tem que ter uma certa distância, um certo distanciamento e saber o que é possível e o que não é. E a pessoa vai ditar a regra para você. Então, imagine um tigre, você querer ficar passando a mão num tigre. Uhum. Entendeu? É que na Argentina tem um lance assim, né? Não. Tem um passeio que você faz lá na Argentina. É de um amigo, em Lujan. É. Eu estive lá várias vezes, até tem... Todo mundo vai lá e tira foto com o tigre, fica abraçado com o tigre. Tem. Eu até cheguei lá, mas eu até fiz um negócio que eu não podia ter feito. Eu montei no leão lá, brincando com ele, tudo porque o dono lá é meu amigo, né? Inclusive, eles estão fechados lá durante um tempo, tem toda uma política que está rolando, e enfim. E dizem que eles até, não sei se é verdade, Giba, que eles contratam, tipo, famílias, assim, do recinto para ficar amamentando o leão, sim, né? Sim, não, é feito todo um trabalho, um trabalho de amadrinhamento, né? Se der para aumentar a tela aí, não sei como é que aumenta. A gente vai colocar o vídeo no ar para a turma ver. Depois você manda o vídeo pra gente. É lindo demais, né, cara? Puta, que animal bonito. Esse é lá em Lujan. Que animal bonito, cara. Então, ele é criado com um boxer. Então, os caras lá, houve um fechamento de, vamos dizer assim, de circos, e ele pegou mais de 50, 80 animais, entre leões e tigres. E levou tudo para esse lugar, começou a cuidar, criar mamadeira, biólogo, veterinário, pessoas para dormirem junto com os animais, cachorro, todo um trabalho para deixar os animais mansos. Então não é dopada, porque dopam, não existe dó. Se você tomar uma droga, vai dormir, né? Vai dormir, entendeu? Exatamente. Aí você faz uma vez, você faz duas, depois você não vai fazer sempre. Por quê? Porque o animal não vai aguentar. Sim. Entendeu? Então é tanta mentira, tanta ilusão, tanta coisa que foi falado, mas o cara fez um trabalho incrível e resgatou animais de circo. Você deve conhecer quase todo mundo que tem animais desse tipo, assim, né? Porque tirando os de zoológicos, os zoológicos oficiais, que são os zoológicos públicos e tal, que tem, né, igual São Paulo, tem o Sorocaba, que é conhecido, tem agora o Animalia aqui e tal. Tem pessoas como você que mantém ali na própria casa, tal. Imagino que deva ter quantos leões hoje, assim? Leões assim, tigres, não tem assim exóticos. Mais. Leões não tem no Brasil inteiro, que eu lembre assim, não tem ninguém. Tigres deve ter mais ou menos umas 2 pessoas, 3 pessoas no máximo. Tem um amigo meu no Morumbi, que eu doei para ele um tigre, né? Que a pessoa que criou pediu para eu doar para ele, que é o Reinaldo Kerlakian. Saiu até na capa da revista Veja, com tigre e tudo. E só. Então hoje, antigamente você ia num circo... Então foram morrendo os animais e à medida que foram morrendo não deixaram não trazer mais. Não, ninguém traz, ninguém compra, ninguém tem. E para você ter hoje, a burocracia é muito, mas muito grande. E com certeza não deve, porque é um bicho perigoso. Porque já pensou um bicho desse escapa. Mas o chimpanzé é perigoso também, não é? 10 vezes mais perigoso que um tigre e um leão. 10. Não é uma, 10. Caramba, já criei chimpanzés. Você tem algum ainda? Não, faleceu. É porque o chimpanzé, os americanos antigamente faziam muito filmes com chimpanzés, né? Ele fazia fumando, bebendo, né? Saiu um documentário agora chamado... Eu vi, cara. Eu tô assistindo na Netflix. Isso. Que mostra os caras... Meu, é impressionante, cara. Os caras vivem numa comunidade igual gente, cara. Inclusive tem alguns que já... detonaram pessoas, desfiguraram rostos, né? Porque o perigo do chimpanzé não é a boca, são as 4 patas, as 4 mãos, onde ele pega, onde ele pega ele dilacera, entendeu? Com as unhas. Eles têm a força de 8 homens. Mas olha, eu vou te contar uma história que eu acho que o Giba não vai lembrar. Uma vez a gente rodou um comercial da Cobase. E na volta eu fui com o taxista e ele já te conhecia de anos.
E você entrou. E ele falou, uma vez eu chorei, porque o Giba tava com... Qual o nome do macaco que você tinha? Johnny. O Johnny. Ele tava com o Johnny. E você saiu do táxi. Pode continuar. E você saiu do táxi. Aí você foi lá, cumprimentou ele, porque esse taxista já é um amigo seu ali, recorrente ali das filmagens. E você falou, Johnny, dá tchau pra ele. E disse que o Johnny pegou, virou e deu tchau. E ele foi chorando pra casa de emoção. Que da hora, bicho. Tem histórias que não acabam mais, viu? Dá pra ficar aqui Escrever uns 5, mais 6 3 dias. livros. É por isso que você vai ter que voltar aqui, meu irmão, pra falar, contar todas essas maravilhas que você tem. Você é uma enciclopédia aí, né? Já deu Giba. pra ver. Então, esse primeiro podcast foi Um esquenta. Um esquenta, cara. Eu preciso muito que você volte aqui pra gente conversar Vai mais. ser um prazer. Pra contar mais histórias pra gente, enlouquecedoras. Fala pra galera como é que... onde tá o seu se é que você quer divulgar, né? Onde é que tá o seu zoológico, o seu Instagram e tudo mais. Pra tu... Olha, pode entrar em contato conosco através do Instagram, né? Que é o Gilberto Miranda. E também o YouTube também é o Gilberto Miranda. Então, e tem também um WhatsApp, né, que é o 11, né, para as pessoas que estão assistindo de fora, 11 981 16 0200. 981 16 0200. Legal. Aí a gente pode agendar palestras, visitas, tudo que precisarem. Bom demais. Giba, agradeço você mais uma vez pela gentileza. Eu de que ter agradeço. colado aqui com a gente. Foi demais. O carinho que você tem aí Uma comigo. E o nosso patrocinador aqui, Pablo Bernard. Pablo Bernard. Um São Bernardo é uma história de amor em seus pés. É uma loja de sapatos, Giba, com sapato. Ah, é sapato? Sapato, uma bolsa, coisa sim, linda. Ah, A gente só legal. usa isso. E aí, tá um presente. Você só usa um sapato lá da plaza? Eu só uso o Pablo Bernardo. Vou precisar de um sapato da Sapato, Pablo Bernard. Vamos mandar pra você o carteira, sapato. barra. Você deixa aí, a gente manda pra você. Eu fui pra Itália agora, voltei tem uma semana. Eu vi lá cada sapato, eu falei, puxa vida, no Brasil tem que ter um sapato. Mas aí você vai da olhar Pablo os italianos, você vai olhar os italianos lá, é tudo sapato feito aqui no Brasil, às vezes, viu? Tem dessa. Mas eu vou te mandar o Pablo Bernardo. Pablo Bernard, então. Pode Então tá mandar. feito. Então Estão vai ser- vendo aí, ó? Pablo Bernard, hein? É com ele que eu caminho. Caminhar seguro com Pablo Bernard. Isso aí, obrigado, meu irmão. Valeu. Obrigado, Pô, Giba. obrigado. Tamo junto. Valeu. Valeu mesmo. Mãozão. Obrigadão. Tamo junto. Parabéns pelo trabalho que você executou, pelos animais aqui no nosso país e pelo trabalho que você ainda tem muito por fazer, tenho certeza aí. Tá ótimo, vai- vai ser um grande prazer. Tá lá. A gente vai colocar esse vídeo Vou aqui. colocar esse vai, vídeo Giba. do Leão no ar aqui. Do ó. Leão. Ah, Ele é louco, bicho. bom demais. Bom Tá demais. montando nele, né? Não, ainda não. Ainda Você não. tá puxando pneu aí na corrente com o leão. Tá querendo disputar força com o leãozinho, com o gatinho. Olha lá. Olha a cara dele, bicho. Puta, é bonito demais. Vamos colocar esse vídeo pra vocês aí. Aí. Ai, montou. Puta merda, bicho. Puta, dá um louco. Bom demais. Eles ficam com a boca aberta assim porque eles estão com calor. Tá arfando. Bom demais, bom demais. É isso aí. Gente, então a gente tá ficando por aqui com mais esse podcast maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Curte, comenta e compartilha esse vídeo. Acessa lá o Instagram do Gilberto Miranda e inscreva-se aqui no nosso canal. E até o próximo vídeo. Obrigado, Vini, também. Valeu. Chapa. Tamo junto. Até o próximo. Obrigado, meu irmão. Até mais.